vídeo de hoje eu trouxe uma receita de um delicioso pavê de bolacha maisena com cobertura de ganache, que é sensacional. Essa receita é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser sucesso aí na casa de vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Hora do Grude. Para quem é novo por aqui, eu sou a Geise e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2021. E eu quero começar esse vídeo desejando a todos vocês um excelente ano 2021, com muitas alegrias, com muitos momentos bons, momentos felizes e alegres, que vocês possam estar ao lado das pessoas que vocês amam, que tenham muito sucesso, amor, paz, harmonia, que nós tenhamos tudo de bom neste ano de 2021. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as receitas sempre que eu publicá-las. E se você gosta de pavê, já deixa o seu gostei no vídeo porque essa receita é maravilhosa. Lembrando que todos os ingredientes utilizados na receita estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só abrir o box de informações para acessar porque vai estar tudo bem certinho listado ali para vocês. E agora chega de enrolação e vamos à receita. Então, para essa receita do nosso delicioso pavê de bolacha maisena, nós vamos precisar dos ingredientes a seguir. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, essência de baunilha que é opcional, 2 gemas e as claras vocês podem reservar em um recipiente dentro da geladeira e utilizar mais tarde para fazer um omelete ou até mesmo ovos mexidos. Bolacha maisena, eu vou utilizar essa daqui que parece ser 2 bolachas, né? Ela tem uma emenda aqui no meio, mas quem quiser pode utilizar aquela bolacha que ela é mais compridinha e individual, ou então bolacha de leite ou bolacha champanhe. 600 ml de leite, que é equivalente a 2 xícaras mais 1/4 de xícara de leite, e o tamanho da xícara utilizada é de 250 ml. E além deste leite que nós vamos utilizar para fazer o creme do pavê, nós vamos precisar de mais um pouco, o suficiente para umedecer as bolachas. E para fazer a cobertura de ganache, nós vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma barra de chocolate de 90 gramas picado, e esse chocolate que vou utilizar é o meio amargo, que é para dar uma quebrada no doce, mas quem quiser pode utilizar o ao leite, que também vai ficar gostoso. Além de colocar uma deliciosa ganache por cima do pavê de bolacha maisena, nós vamos caprichar na decoração. E para fazer a decoração deste delicioso pavê de bolacha maisena, vamos aos ingredientes. E para decorar o nosso delicioso pavê de bolacha maisena, vou utilizar raspas de chocolate. Quem quiser pode utilizar chocolate em barra picado ou até mesmo chocolate granulado. E para finalizar a receita, morangos para decorar. Em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado e o amido de milho. Vamos misturar muito bem. Eu vou utilizar um fouet, batedor de arame, mas pode ser também uma colher. E nós vamos misturar muito bem até incorporar o amido de milho no leite condensado. Vamos colocar o creme de leite, a essência de baunilha, as gemas, mas as gemas eu vou passar pela peneira e nós vamos passar as gemas pela peneira, que é para retirar essa película que envolve as gemas, porque é essa película que dá cheiro de ovo nas receitas. Então nós vamos garantir que a nossa receita não vai ficar com cheiro de ovo. Mas é opcional, quem não quiser não precisa passar as gemas pela peneira. Então essa é a película que envolve as gemas e nós vamos descartar ela. Vamos acrescentar os 600 ml de leite. E depois de acrescentar o leite, é só misturar muito bem. E lembrando que o fogo está desligado, tá? Então nós colocamos todos os ingredientes na panela e nós vamos misturar com o fogo ainda desligado. Agora que já está bem misturado, nós vamos ligar o fogo. E depois de ligar o fogo, de vez em quando vamos mexer para não grudar no fundo da panela e também para não formar grumos no nosso creme. A mistura já aqueceu e agora que aqueceu, nós precisamos continuar mexendo, misturando sem parar para não grudar no fundo da panela e para não formar grumos. O creme já começou a ferver e assim que começar a ferver, vocês vão perceber que o creme vai dar uma engrossada, vai ficar com uma consistência mais cremosa. Se o seu creme começou a ferver e está com uma consistência mais líquida, deixa mais uns 5 minutinhos no fogo que vai engrossar. Então essa vai ser a consistência do creme. E agora que já deu uma encorpada, o creme já deu uma engrossada, nós podemos desligar o fogo.
E depois de desligar o fogo, nós vamos continuar mexendo para não grudar no fundo da panela e para não formar grumos. E nós vamos mexer até parar de ferver. O creme já parou de ferver e agora nós vamos mexer de vez em quando até ele ficar morno. E nós precisamos mexer de vez em quando, que é para não criar uma película por cima do creme, porque senão depois essa película ela vai ficar como se fosse um grumo no meio do creme e aí não fica muito legal, né? Então agora eu vou deixar o creme aqui quietinho e daqui a pouco é só misturar novamente. E nós vamos ir misturando de vez em quando então até ficar morno. Gente, o creme já esfriou, ele tá bem morninho, então essa é a consistência que ele ficou. Deu mais uma encorpada, tá mais cremoso. E conforme o creme vai esfriando, ele vai dando mais uma encorpada, mais uma engrossada, fica com uma consistência mais cremosa. E agora que o creme já está bem morninho, com essa consistência bem cremosa, nós já podemos começar a montar o nosso delicioso pavê de bolacha maisena. E para montar o pavê de bolacha maisena, nós vamos precisar de uma travessa, pode ser a travessa que você tiver aí na sua casa. Em um recipiente, nós vamos colocar uma quantidade suficiente de leite para umedecer as bolachas. E então agora nós vamos começar a montar o nosso pavê de bolacha maisena. E para começar a montar o pavê de bolacha maisena, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um pouco do creme no recipiente e nós vamos espalhar o creme no recipiente para cobrir o fundo. Depois de colocar a camada de creme no fundo da travessa, nós vamos umedecer a bolacha. Então é só molhar a bolacha no leite. Não precisa deixar dentro do leite, porque senão a bolacha vai amolecer, e transferir para o prato. Vamos tirar o excesso do leite que tem na bolacha, para que ela não fique muito mole. Depois de colocar a camada de bolacha, vamos colocar mais uma camada de creme, e a quantidade vai ser suficiente para cobrir as bolachas. Depois de colocar essa camada de creme, nós vamos voltar com a camada de bolachas e assim nós vamos fazer até acabar o creme. Então a gente coloca uma camada de bolacha, uma camada de creme, uma camada de bolacha e uma camada de creme. Já coloquei a última camada de bolacha e a quantidade de bolacha que coube nesse meu prato para essa quantidade de creme e a quantidade de bolacha maisena que eu utilizei na receita foram 2 pacotes iguais este daqui e mais esse pouquinho deste pacote. Totalizando então 2 pacotes e mais um pouquinho, sendo que o tamanho total, a embalagem total do pacote são de 400 gramas, que é uma embalagem que vem com 3 pacotes e então totaliza as 400 gramas de bolacha. E com essa quantidade de bolacha utilizada, nós temos o rendimento de 6 camadas de bolacha. Então agora, essa foi a quantidade de creme que sobrou, então eu vou finalizar com o creme. E essa última camada de creme, ela pode ser mais grossinha, tá? Então é só espalhar para cobrir as bolachas. E essa camada de creme, ela vai ser um pouquinho mais generosa do que as outras camadas. Esse creme que respingou aqui na travessa, nós podemos limpar com um papel toalha ou então com um pano umedecido com água. É só passar que sai facilmente. Feito isso, nós vamos levar a travessa para a geladeira e quem quiser pode cobrir a travessa com plástico filme para levar à geladeira. Oi gente, voltei novamente com a receita do pavê de bolacha maisena, mas peraí, é bolacha ou é biscoito? Isso é um dilema, né? Escrevam aqui para mim nos comentários como que vocês chamam. Vocês chamam de bolacha ou de biscoito? E então o pavê de bolacha maisena ficou na geladeira de um dia para o outro e agora nós vamos finalizar com uma cobertura de ganache e também com uma decoração. Para fazer a ganache nós vamos precisar derreter o chocolate e eu vou derreter em banho-maria. Então eu peguei aqui uma panela e eu vou colocar água quente. Não precisa ser água fervendo, pode ser só uma água quentinha. E aqui por cima da panela eu vou colocar o recipiente que tem o creme de leite e acrescentar o chocolate picado. Vou misturar muito bem para incorporar o chocolate no creme de leite até que o chocolate derreta. Quem não quiser derreter o chocolate em banho-maria pode derreter no micro-ondas, mas aí precisa se atentar que o recipiente que vai ao micro-ondas possa ir ao micro-ondas e é necessário levar o chocolate e o creme de leite no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate. Então, a cada 30 segundos que vocês colocarem no micro-ondas, é só retirar e misturar muito bem e levar de volta para o micro-ondas, até que o chocolate derreta e incorpore com o creme de leite. Então, agora é só mexer e misturar o chocolate para incorporar no creme de leite.
O chocolate já derreteu e está incorporado no creme de leite, então a nossa ganache está pronta. O pavê de bolacha maisena ficou a noite toda na geladeira, então agora é só finalizar a receita para servir. Então, para finalizar o pavê de bolacha maisena, vamos colocar a ganache. E não é necessário aguardar até que a ganache esfrie para colocar no pavê de bolacha maisena. Ainda está morninho, acabei de fazer e já estou colocando para finalizar a receita. E com uma colher é só espalhar a ganache por cima do pavê de bolacha maisena. Vamos polvilhar o chocolate por cima da ganache e a quantidade de chocolate é a gosto. E essas lascas de chocolate que estou utilizando é chocolate branco e chocolate preto ao leite. Depois de colocar as raspas de chocolate, nós vamos decorar com os morangos. Então eu vou utilizar um morango aqui, eu tirei só a folhinha, o cabinho, vou centralizar. A gente pode apertar um pouquinho para que fique grudado aqui na ganache e no chocolate. Como eu vou servir o pavê de bolacha maisena em seguida, vou decorar com morango cortado ao meio. Mas quem não for servir logo a sobremesa, é melhor utilizar morangos inteiros, porque o morango solta água. E aí então, se utilizarmos morango cortado ao meio para servir mais tarde, o morango tende a soltar água aqui por cima da ganache do chocolate. Então eu só vou utilizar o morango cortado ao meio, porque em seguida eu já vou servir. Então eu vou colocar aqui mais ou menos no meio. Depois de finalizar a receita de pavê de bolacha maisena com a ganache e a decoração, levei de volta à geladeira até dar um tempinho de organizar aqui toda a bancada da cozinha. E agora então vamos ver como que ficou. E agora que nós já vimos como que ficou o pavê de bolacha maisena com cobertura de ganache, eu vou provar para ver se ficou gostoso. Será que ficou bom? Sei não, hein? Gente, esse pavê de bolacha maisena com cobertura de ganache ficou maravilhoso, muito gostoso. Doce na medida certa, o chocolate meio amargo deu aquela quebrada deliciosa. Gente, tá sensacional essa receita. Vai ser com certeza um sucesso aí na casa de vocês. Façam e depois voltem aqui no canal. E escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Então essa foi a receita de pavê de bolacha maisena com cobertura de ganache. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, porque ela é deliciosa, maravilhosa. E com certeza vai fazer sucesso aí na casa de vocês. Vocês já escutaram isso várias vezes no decorrer do vídeo, que vai ser sucesso, e vai ser sucesso mesmo, podem ter certeza disso. Então, nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!